Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Boa noite. A Ingrid já chegou também, já vou convidá-la. Vou Olá, colocar o título. Oi, Ingrid, boa noite. oi Carol, me ouve bem? Ouço, tá ok aqui pra mim. Tá bom. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Boa noite, gente. Eu acho que tá dando sim. Tá? Eu vou só colocar o tema aqui fixado para quem chegar depois saber do que a gente está falando, né? Isso. Tá, eu vou ver aqui como que fixa. Acho que. Não estou conseguindo fixar o comentário. A gente vai falando Tudo bem. sobre o Quem chegar tema. depois a gente vai atualizando, né? E aí a gente vai seguindo assim. Beleza. Tudo bem por aí? Tudo bem. E você? Tudo certo. Bom, então vamos lá, né? Vou me apresentar. Já vamos começar? Vamos. Acho que tem 12 pessoas, o pessoal acho que vai entrando, né? É. Então, boa noite aí para quem está chegando, né? Essa é uma live que a gente vai falar sobre a violência doméstica numa análise jurídica e também psicológica, né? Eu vou falar da parte psicológica e a Ingrid vai falar da parte jurídica. Então, essa live ela foi pensada aí pelo projeto Inconformados, eu também faço parte dele, e é uma honra, né, a gente está promovendo a primeira live hoje, né, e obrigada, Ingrid, por ter aceitado o nosso convite, tá? Espero que seja muito bom para todo mundo, que vocês aproveitem esse tempo, façam as perguntas, tirem as dúvidas, tá? E aí eu vou pedir que a Ingrid se apresente, então, por favor, Ingrid. Bom, boa noite, Carol. Boa noite. Obrigada pelo convite. Obrigada também ao Projeto Inconformados, um projeto muito bacana que produz conteúdo, né, de diversos temas na internet. Então, eu Sim. queria agradecer também à doutora Marcela, que criou essa ponte para nós, né, minha colega Uhum. advogada. Eu quero cumprimentar também o presidente da subseção da OAB, presidente Wagner Lobo, e tecer os cumprimentos à minha comissão, que atualmente eu sou advogada e presido a Uhum. comissão da mulher advogada daqui de Santa Isabel, da UAB. Então, mandar um abraço para todos e cumprimentar também todos que estão nos assistindo. Sim. Sejam todos muito bem-vindos, né? A gente espera que seja um momento bem bacana para todos vocês. Então, vamos começar, né? Sim, Dados todos os avisos, né? A gente vai falar então da violência doméstica, que é um tema bem delicado, mas muito importante da gente trabalhar, né? Então, para a gente começar falando desse tema, né, a gente pensou juntas em primeiro abordar da onde que vem, né, de que raiz, da onde que vem esse pensamento, né, da onde que vem esses comportamentos de abusos, de violências, né, e a gente tem que voltar um pouco na história e pensar um pouco na cultura do machismo, né, e na verdade ela vem sendo construída aí na nossa sociedade há um longo tempo, né, e coloca sempre o homem em superioridade em relação à mulher, né? Então tem até um autor que eu achei aqui que ele fala que a ideologia machista ele vai socializar esse homem para a violência contra, para dominar a mulher, né? E essa para se submeter ao poder do macho. E que então a violência contra as mulheres resultaria dessa socialização machista, né? Que coloca sempre o homem em domínio, em poder em relação à mulher,
né? E aí essa cultura ela traz diversos problemas, como a gente já conhece, né? Traz uma série de desigualdades aí em relação ao mercado de trabalho, em relação às posições sociais, né? Principalmente agora, né, no contexto de Covid, a gente tem visto que o trabalho das mulheres em relação ao dos homens aumentou muito, porque a mulher agora ela tem que dar conta de tarefas domésticas, de tarefas também do trabalho dela, do cuidado com os filhos. Então, olha como que isso interfere em várias outras questões, não só no casal, mas em como também a sociedade espera esse comportamento da mulher, né? E aí acontece todo esse desequilíbrio aí de poder, né? Se a gente for pensar, é uma questão de poder que vem lá de trás. Então a gente já ouve muitas frases aí desde pequenininhas, né? Que você só vai ser feliz quando você casar, ou quando você tiver filhos, ou quando, né, o seu marido puder cuidar de você, enfim, né? São todas frases muito machistas, né? Mas que vêm de um pensamento que nos acompanha aí um longo período de tempo, né? E aí a gente queria deixar aí uma questão, né, sobre o que vocês entendem por violência doméstica, né? Se vocês puderem ir colocando aí nos comentários pra gente. Para interagir um Tá? pouco, né? Isso, não tem certo e errado, né? A gente quer saber realmente o que vocês entendem sobre o assunto, né? O que você entende pelo conceito de violência doméstica. Se vocês puderem ir colocando, a gente já vai comentar o conceito também. E é importante também introduzir, né, Carol, como surgiu a Lei Maria da Penha, que protege as mulheres, né? Então, foi por conta da Maria da Penha, que quase foi morta por seu marido. E ela recorreu ao judiciário, mas o Brasil foi omisso. Então, o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos a reformular a legislação para dar uma proteção jurídica à mulher. Então, ano que vem, a lei completa 15 anos e já sofreu diversas alterações. A todo momento tem uma alteração nova, benéficas e outras nem tanto, mas isso é papo para outro vídeo. E tô vendo aqui que estão colocando muito sobre agressão física, né? E realmente, quando a gente fala de violência doméstica, logo vem na nossa cabeça a agressão física. Mas tem vários tipos, né? Nós temos a psicológica, a sexual, a moral, a virtual, que é um pouco mais difícil de diagnosticar e se encaixar na Lei Maria da Penha. Nós temos a institucional, que é pouco falada, mas é muito importante a gente ressaltar, que é pelas instituições, delegacias de polícia, onde a mulher deveria ser bem atendida e não tem o atendimento adequado. É um tipo de violência também contra a mulher. Então é muito importante a gente falar. A patrimonial também, né? Isso, a patrimonial. E acredito que são essas. Agora, a lei vem, né? A Lei Maria da Penha vem para tampar uma lacuna que o Código Penal, né, não supria, porque o Código Penal ele protege o homem em si, né? Mas precisou se criar uma lei para proteger a mulher. Há entendimentos minoritários em alguns tribunais que a Lei Maria da Penha pode ser usada para o homem. Eu não coaduno com esse entendimento porque eu acredito que o Código Penal ele recebe bem atende bem a proposta. Mas acredito que muitos entendimentos é por conta da medida protetiva, afastamento do lar, enfim, por conta disso. E o interessante é o que é, então, a violência doméstica e familiar. Ela é qualquer ato ou conduta baseada no gênero que coloque a vida da pessoa em risco, né? Da mulher em risco. Cause morte, dano, enfim. Agressão física, psicológica, todas essas que a gente já falou. E qual é o pressuposto? Ter uma relação íntima de afeto, que é diferente da coabitação, porque a Lei Maria da Penha pode ser aplicada para ex-companheiros, para ex-namorados, ex-maridos. E ela é muito interessante porque ela também abrange doméstica e familiar. Então não é só entre casais, né?
entre irmãos, netos e avós, tudo isso, que é muito importante também. E aí você falou sobre a cultura do machismo, né? Que eu achei super relevante, super importante. E nós também temos o feminicídio, né? Em que a mulher é vítima da agressão só pelo fato de ser mulher. E tem crescido bastante. Eu acredito que sempre ocorreu, mas as notificações, elas aumentam, as denúncias, elas aumentaram bastante, com acesso à informação, né? Então, para terminar de introduzir essa parte de violência doméstica e falar um pouquinho da lei, mais de 90% da Lei Maria da Penha é feita para coibir a violência, certo? Ela traz um caráter preventivo, que na prática ainda é um pouco defasada. O atendimento multidisciplinar é muito importante e nós temos pouquíssimos, né? E esse bate-papo aqui hoje é excelente, porque você vai me mostrar o viés da psicologia e eu falo um pouco das leis, porque um complementa o outro, né? Sim, com certeza. E aí, Ai, pode falar. Não, Desculpa. queria que você falasse um pouquinho das características mesmo dessa situação, né? Do ciclo da violência, que eu sei que tem. Não, ótimo. Acho que essa parte também da lei é bem importante da gente entender, né? Para saber até de onde que veio, né? Essa questão de como que foi criada uma lei de proteção à mulher, né? E aí, até para a gente lembrar também, né, Ingrid, acho que tem que ser muito bem colocado que a violência, ela não escolhe classe social, ela não escolhe situação financeira, ela não escolhe nada disso, tá? Então, pode ter mulheres de uma boa condição financeira que sofrem, assim como podem ter mulheres de baixa renda que também sofrem. Então, assim, esse é um problema que está afetando todas nós, né? Se a gente for ver nas estatísticas, mostram que só o fato de você ser mulher, né, você está vulnerável a um monte de situações como essas, né? Então, assim, não tem muito esse parâmetro da gente poder falar, não, tem uma característica assim assado, não tem. A gente vai ver agora que tem características, né, de um comportamento, talvez do abusador, né, que isso a gente vai poder explanar um pouco melhor, né. Bom, a violência, a gente estuda aí que ela tem 3 ciclos, né, que chama o ciclo da violência. Como que isso acontece? O ciclo 1 é quando você vê que o clima está ficando tenso, né? Então, assim, começam a ter discussões muito mais intensas, com muito mais frequência do que tinha antes, com uma certa agressividade, com uma certa violência psicológica, tá? Porque você falou nisso e eu acho importante frisar que a violência doméstica, ela não se trata só de um ato físico, tem todas aqueles tipos de violência. Então, isso começa a ficar mais intenso, tá? E a mulher começa a ter um pouco mais de medo, a perceber que a coisa está ficando mais tensa, né? No ciclo 2, né, passando depois desse momento de intensidade, o 2 é quando já há uma explosão, tá? Então é quando o casal chega a ter alguma situação de violência física ou de xingamentos, injúrias ou de exposição de uma foto na internet sexual, alguma coisa que é para prejudicar mesmo, é para, né, para machucar nesse sentido, né? Então a gente chama esse ciclo de ciclo 2, é quando há explosão e quando isso sai fora do limite, né? E aí qual seria o ciclo 3, né? Depois que aconteceu tudo isso, é um ciclo de reconciliação, é o ciclo que a gente chama de lua de mel. O que acontece? Né? O abusador, ele chega e promete que não, desculpa, aquele dia eu não sei onde que eu estava com a cabeça, né? Tanta coisa acontecendo, e aí, desculpa, eu descontei, eu vou mudar. E traz presente, traz flores, né? E aí é aquela hora que a mulher pega e fala para as amigas, não, gente, eu não vou separar porque ele vai mudar. Ele me prometeu, né? E aí que entra de novo no ciclo 1 e vai para o 2. E aí isso é uma constante, né? Dentro da violência doméstica a gente vê que esse padrão ele se repete bastante, né?
E aí também eu achei legal da gente trazer qual que é o comportamento, né, do abusador nesses casos, né? A gente fala que tem um comportamento característico controlador, porque se a gente for pensar, né, em todas essas violências que a gente colocou aqui, a sexual, a moral, a patrimonial, todas elas, tem uma característica de um comportamento controlador do abusador contra a pessoa, tá? E a violência doméstica ela pode acontecer em diferentes gêneros. Pode ser num casal homoafetivo, pode ser Sim. o contrário também. É que as estatísticas mostram que acontece mais com as mulheres, muito Sim. mais, né? Mas assim, o comportamento controlador, ele vai dizer que, então, esse casal, o abusador, ele tem um comportamento que ele quer controlar essa vítima. Então, ele quer controlar por meio de mensagens, ele quer controlar as finanças dela, os bens materiais, né? Falando aí da violência patrimonial. E aí, o que começa a acontecer? Né? Essa vítima, ela começa sendo isolada, né? Então, do meio social dela, do meio familiar. Por quê? Porque aí o cara vai falando, não, eu não gosto de você com aquele rapaz que é um amigo seu ou com aquela menina que é assim assado. Não gosto de ver você com um tio seu conversando, né? Então começa a ter um isolamento social. E o que mais? Né? Esse abusador ele começa também a inferiorizando essa vítima. Então, você é feia demais, se você terminar comigo, ninguém mais vai te querer. E, se eu não te der esse amor, quem mais vai te dar? E aí, o que ele vai fazendo? Ele vai colocando a autoestima dessa mulher lá embaixo, o que também deixa ela vulnerável, né? Se a gente for pensar em todo esse ciclo, né? E também um ciúmes excessivo, como a gente já comentou aqui, ameaças. A questão da ameaça, ela é muito importante, porque, assim, dentro das violências, acontece o que a gente chama de um pacto de silêncio. Então, assim, se você comentar com alguém que isso daqui está acontecendo, eu vou levar o nosso filho e não apareço mais com ele. Ou senão eu vou te expor na internet, ou senão eu vou chegar na sua casa e vou fazer isso, aquilo, né? Então, assim, não é fácil, né? Por vezes, a gente pensa, poxa, por que essa mulher está passando por isso, né? Mas a gente não sabe o que está por trás, né? Às vezes há um pacto de silêncio muito grande que nem uma denúncia, nem conversar com alguém, até porque às vezes a nossa sociedade também não está preparada para acolher essa mulher, né? Há muito julgamento. E a mulher, a mulher dentro de um relacionamento abusivo, ela é a última a perceber, né? Ela demora. Sim. Porque tem aquela esperança, não, ele vai mudar. E às vezes nós mulheres nos colocamos no papel de super-heroínas. Tipo assim, Exatamente. só eu vou conseguir mudá-lo, né? Só eu vou conseguir Uhum. aguentá-lo. E isso pode nos atrapalhar e muito. Então é uma crença mesmo que tem que ser quebrada. Sim, com certeza. E aí também, né, essa questão acho que é muito importante, né, Ingrid, que você falou, porque a mulher ela já está muito fragilizada, né? E aí ela tenta fazer de tudo para, pelo menos, arrumar essa relação que ela acha que é culpa dela. A culpa também é muito excessiva nelas. Tipo, será que eu que estou fazendo alguma coisa errada, que está deixando ele assim? Né? O que será que está acontecendo? Então, por esses motivos é bem complicado, né? A gente pensar aí na relação da mulher também, né? Como que ela vai se sentindo. Ai, travou aqui pra mim a imagem da Ingrid. Parecendo normal. Eu vou chamar ela de novo, acho que caiu. Oi, Ingrid. Carol? Oi, Carol? tinha caído aqui pra mim. Ah, Tá aqui me também, ouvindo? estranho. Tô, perfeito. Eu te ouvi o tempo todo, na verdade.
Ai, que bom, é o menos mal. Desculpa aí, Ah, gente. não, acontece. Né? Esse problema do online a gente tem que lidar com essas coisas mesmo. Mas então, como a gente estava comentando, né, tem essas questões. Eu vi que alguém deixou algum comentário É, eu vi aqui. também. Deixa eu só ver, A de que eu me Castilho. perdi. Tem um, acho que antes, da Tamires. Parecem ser extremamente manipuladores também, a ponto de levar a pessoa a acreditar que a culpa da agressão foi da própria vítima. Exatamente, é isso que a gente estava comentando mesmo. Essa culpa fica muito evidente, né? A Gi também, É. a A Marília Gia é daqui da comentou. cidade. Ah, legal. Beijo, Gi. Marília comentou se existe violência doméstica com homens, né? Eu sei Sim, que, sim, num sim, número é bem bem menor, né? pequeno. Mas existe, até porque o relacionamento abusivo pode partir da mulher também, né? Sim, E acredito que menos agressivo, mas existe. Não podemos descartar. com certeza. Certo, aí a Gi colocou, por vezes as mulheres acabam denunciando e desistem no transcorrer por medo de que o homem possa fazer, ainda mais se tiver filhos. Exatamente. Essa questão que a gente comentou mesmo, né? E o engraçado é que a grande parte das mulheres, elas têm medo de sair da relação abusiva por conta dos filhos, né? Por conta da família. Uhum. Mas quando essa violência chega até os filhos, ela tem a coragem de sair, muitas vezes. Sim. É o que motiva. Uhum. Certo, a Rafa colocou Ahn, aqui que é necessário também a mulher ter amor próprio e não aceitar essas ameaças. É difícil, mas é necessário lutar para sair dessa situação. É complicado, viu, Rafa? Porque assim, não é só ter amor próprio, eu acho. É porque, como a gente falou, a mulher ela entra num ciclo de violência muito grande, né? E aí, quando envolve esse pacto de silêncio, é que nem a Ingrid falou. A maioria das mulheres que estão nessa situação, elas não percebem, né? Então vai não. ser por depois de muito tempo, de muitas pessoas falarem, olha, tá estranho o seu relacionamento, né? Tem que rever algumas coisas e tal. Então, quando ela vai ver, às vezes, quando ela vai se dar conta, já chegou num nível que não adianta só ter essa força de vontade. Às vezes ela já está sofrendo uma ameaça, às vezes ela está com a questão dos filhos também, né? Envolve muito mais pessoas do que só ela, né? Então, Sim. assim, a gente é uma situação bem complexa, né? Se a gente for pensar, envolve um todo aí, né? Envolve família, envolve também os bens, uma série de coisas que a gente também vai abordar, né? Sim. E aí falando, então, pode comentar, Ingrid. Não, é isso. Tô curiosa para saber dos fatores de risco, se você já terminou a explanação sobre as Ah, sim, características do agressor. sim, exatamente. Vamos entrar nisso agora. Então, falando um pouquinho então dos fatores de risco nessa relação, né? Então, fatores que podem levar talvez a um relacionamento abusivo, a uma violência doméstica, além, né, do álcool e da droga que a gente sabe que potencializa, né, as pessoas em efeitos de álcool e de droga, elas geralmente ficam mais agressivas, elas não conseguem pensar, né, com tanta racionalidade. Então, isso também é um fator de risco. E também a crença, né, que, como a gente comentou, de que a violência ela é natural. Então, por exemplo, eu já ouvi muita gente falar, poxa, eu fui criada apanhando, né? Meu pai me batia quando eu não fazia alguma coisa certa, isso, aquilo. Então essas pessoas elas têm a crença de que, por exemplo, apanhando é que as coisas se resolvem. Então se eu não conseguir que o meu objetivo seja cumprido, então eu vou ter que bater nessa criança para ela entender, né? E esse é um problema que acompanha os casais, né? Porque se quando eu não consigo resolver alguma coisa, eu tenho que partir para a violência, então isso já é um fator de risco, né? E aí a gente tem que ir quebrando esse ciclo, né? Não é assim que as coisas se resolvem, né? Não é essa maneira mais efetiva que a gente tem de conseguir, né, conversar, de conseguir resolver alguns problemas dentro do relacionamento, né? E aí tem outras questões também, né, que
Por exemplo, a baixa autoestima e a pouca autonomia entre o casal, né? Como a gente já falou, a baixa autoestima, ela é um fator de muita vulnerabilidade. Porque se eu tenho alguém que se mostra controlador, protetor, né, cria uma ilusão de que essa pessoa está me protegendo, né, de que está sendo, poxa, está gostando de mim, né? Então cria essa falsa sensação, né? E aí também tem algumas outras questões aqui, por exemplo, o nível elevado de dependência financeira, né? Eu acho que é uma das questões que são bem relevantes da gente comentar, porque quanto mais o parceiro ele depende financeiramente do outro, ele está mais vulnerável, né? Vamos pensar numa pessoa aí que ela não trabalha, ela só trabalha em casa e o parceiro, por exemplo, é quem coloca a renda, né, dentro de casa. Como que vai ser para essa pessoa sair dessa relação? Se ela não tem quem mantenha ela, né? Se ela não tem um lugar para poder ir, né? Se ela ainda tem os filhos, por exemplo, né? Então, quanto mais essa dependência financeira, esse fator também aumenta, né? O risco, né, de acontecer aí essa relação com esse tipo de caráter de violência, então vai aumentando cada vez mais, né? E aí, uma baixa do casal, uma baixa capacidade do casal também para lidar com problemas. Então, é isso que a gente falou. Quanto menos habilidades a pessoa tem de lidar com os problemas, mais agressiva ela fica. Seja por palavras, seja fisicamente, seja aquela agressividade passiva-agressiva, né, que você vai fazendo coisas para deixar a pessoa irritada ou, né, para tocar, né, nesse sentido. Então, uma questão aí é a questão de saber lidar, né, com os problemas, com os conflitos, é criar habilidade entre os dois de talvez manejar esses conflitos melhor, que não seja pelos atos agressivos e a violência propriamente dita, né? E aí acho que você pode até comentar um pouquinho com a gente, né, Ingrid, da avaliação de risco nesses casos, né? Sim, sim. Só antes, foi feita uma pergunta aqui, se um homem que era abusador em um relacionamento anterior, no próximo também será. Se é uma forma de romper esse ciclo da violência, Carol. Fala um pouquinho, eu tenho meu posicionamento, mas queria ouvir de você, que é psicóloga. Sim. Então, a gente acredita que há alguns padrões de comportamento, né, que eles vão se repetindo nas relações. Então, até um fator de vulnerabilidade que eu acabei não falando aqui é se esse homem já teve histórico de ser abusivo com outras mulheres, né? Então, é aquela coisa, né? Se o homem já falou que com a ex acontecia tudo isso, há uma probabilidade muito grande também dele repetir esse modo de comportamento, porque às vezes é a maneira que ele resolve as coisas, né? Como a gente comentou aqui, às vezes é a maneira que ele tem, né, de resolver alguns conflitos ou de controlar essa situação, né? Então, muito provável que sim. O que a gente pode fazer é, talvez que esse homem ele vá refletindo sobre esse modelo. Eu não acho que um homem que é abusivo ele vai ser para sempre, caso ele queira mudar. Tem solução sim. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui já é uma ferramenta muito importante, né? Então, assim, ao ponto que ele repense esse modelo, do que ele está fazendo, de como que ele está resolvendo as situações, eu acho que tem saída sim. E aí, talvez, né, se ele for procurar uma ajuda psicológica, né? Enfim, tem várias alternativas para ele deixar de ter esse comportamento, né? Ou repensar esses padrões. Eu também acredito nisso, Carol. E hoje em dia, a legislação, uma novidade até que foi feita esse ano, é de colocar como medida, né, protetiva para o homem agressor lá cumprir como pena, parte da pena, é participar de centros de reeducação. Ah, legal. E é, assim, uma coisa fantástica. Já acontece em alguns estados. Tem uma promotora chamada Gabriela Mansur, e ela é precursora nesse assunto. Então, assim, acredito que o homem agressor, ele tem sim a capacidade de mudar, mas é ele que vai procurar mudança,
né? Ninguém muda Uhum. ninguém. Só você consegue Exatamente. mudar a si mesmo. Então, acho que ficou respondida essa pergunta. E aí, continuando, né? Você falou um pouquinho dos fatores de risco. E agora eu vou complementar um pouquinho sobre a avaliação de risco. Como a gente Uhum. trata disso? Existem os riscos. E é sempre bom a gente fazer uma avaliação deles, porque cada caso é um caso. Não adianta você chegar no atendimento, a mulher, e ter um protocolo. Não existe protocolo. Cada mulher é um jeito, cada pessoa é individual. Sim. Então, quebre os protocolos. Você tem que atender aquela pessoa com a carga que ela te traz, certo? Então, você tem que analisar os fatores de maneira ampla, não só os fatores fatais, porque vão além disso, né? A violência Uhum. psicológica, por exemplo, ela é muito difícil de você diagnosticar e colocar num boletim de ocorrência, mas acontece muito. E às vezes a mulher nem Sim. sabe que está passando por isso. Então é muito complicado. Uhum. Então tem que ter uma avaliação. Não podemos depender só de uma ferramenta. Temos que ter várias. Uhum. Temos que conversar com a vítima. Temos que ter o contato com o agressor. Hoje em dia a gente não tem muito isso, certo? A Lei Maria da Penha, ela veio para prevenir, mas o judiciário pegou ela como forma de punição, entende? Uhum. Mas não deveria ser dessa forma. Deveria sim ter o diálogo, que acredito que daria muito mais certo. Com certeza. Examinar todos os tipos de prova, testemunhas, revisar antecedentes, conversar com a família do agressor e da vítima, conversar com os amigos. E a gente tem que tomar muito cuidado para não minimizar as coisas. Exemplo, não minimizar os tipos de agressão. Tem um casal e dentro daquela relação Uhum. pode ter um estupro, estupro marital. Então não Sim. podemos minimizar. Se a mulher não quer, ela não quer e ponto. A partir do momento que ela fala não e o homem insiste, é um Uhum. abuso. As armas, né? Nós vemos muito agressão física. Então, quando pensamos em violência doméstica, já vem na mente arma, faca, enfim, qualquer objeto pontiagudo. Uhum. Mas e os não tradicionais? Que nem você me disse, a manipulação, a traição, o Sim. planejamento, a premeditação. Temos que ter esse Uhum. olhar, né? E também cuidado para não minimizar os potenciais agressores. Porque como você disse no início da live, nós tendencionamos a criar uma cara para a violência, uma cara para o agressor e uma cara para a vítima. Nenhum deles Sim. tem rosto, né? Não, Nenhum. muda bastante, né, de um para o outro. Sim, Cada cada caso. caso é um caso. Então, assim, profissões, né? Advogados, médicos, juízes, políticos, entende? Qualquer um pode ser um abusador, qualquer um. Sim. Então, nós não podemos minimizar, porque a violência ela não tem classe social, certo? Por mais que a lei, às vezes, seja seletiva, a violência não é, certo? Uhum. Já cheguei a atender casos e me deparar com mulheres completamente diferentes do que eu imaginei, porque nós trazemos esse preconceito, né? Até de fato Sim. entrar, se desconstruir, porque é uma desconstrução diária. Como Uhum. você disse, precisamos atender sem julgar, e é muito difícil. É muito difícil. Sim. Porque nós carregamos conosco esse pré-julgamento. Então você tem que ter uma escutativa ativa, empatia, uma comunicação não violenta, o não julgamento e o mais importante, não retirar a autonomia da mulher. Porque é ela que vai Exatamente. decidir. Ela que vai decidir o que vai ser feito. Você pode dar uma mão, orientar, mas a decisão é dela. Não adianta você montar um Uhum. protocolo perfeito no papel, com todas as Sim. medidas, falar que ela tem que fazer isso e aquilo. Ela vai chegar na casa dela, ela vai fazer o que ela quiser. E ela vai voltar. Exatamente. E aí você vai ter que atender de novo. 10 vezes se for necessário. Porque às vezes demora 10 anos para aquela mulher largar daquele relacionamento abusivo. Então, Sim. é preciso passar. Travou aqui pra mim. Ai, voltou. Voltou. Voltou? Tá carregando, eu tô te ouvindo, mas eu não tô te vendo. Tudo
Agora sim, voltou. Então é isso. O atendimento multidisciplinar é necessário. Todo município deveria ter, né? Esse papo que a gente está batendo Sim. aqui deveria ser diário. Deveria, junto com o atendimento jurídico, deveria ter um atendimento psicológico. A mulher, quando ela sofre a violência, o primeiro lugar que ela pensa em é delegacia ou hospital. Uhum. Só que Sim. antes disso, ela já teria que ter passado pelo atendimento psicológico. Porque ela chegaria na delegacia com outra visão, preparada, né? Sim. E deixa eu ver o que mais. Eu acho que é basicamente isso, dessa parte que eu tinha para falar. Então, falando sobre o atendimento psicológico também, né? Você até comentou um pouco da parte jurídica. Eu acho que é bem semelhante também ao que a gente faz, né? Então, assim, o primordial de tudo, né? Acho que é oferecer para essa mulher um ambiente seguro também, né? Porque ela já vive em espaços que não são nada seguros para ela, né? A própria casa já é um ambiente de muita tensão. Então, quando ela chega no consultório para a gente, né, eu tento proporcionar esse ambiente totalmente sigiloso e seguro para que ela se sinta à vontade de trazer as angústias dela. E aí a gente, claro, não pode ter nenhum julgamento, né? É muito difícil, mas a gente tem que acolher, né, a dor dessa mulher, a angústia dela, e a gente vai trabalhando pouco a pouco, né? Quando vai criando esse espaço. Então já teve caso que a vítima, ela queria muito fazer essa denúncia, né, com o parceiro que ela estava. E a gente já estava em tratamento, né? A gente, na verdade, ela tinha entrado com outra demanda, né? E aí, no meio da coisa, eu falei, epa, né? Tem alguma coisa acontecendo nesse relacionamento. E aí, ela criou coragem para falar disso. Até então, ela não sentia a vontade de abrir essa questão. Por quê? Porque tem tudo isso que a gente conversou aqui, né? Tem um pacto de ameaça, de silêncio. Então, é muito difícil, né? Logo de início, com uma pessoa que você não conhece, você abrir essas questões. Pode falar, hein? Não, exato. E o curioso é que a Lei Maria da Penha é uma lei modelo. E o nosso país é o quinto que mais mata mulher. Olha que Sim. contraditório. Porque a lei ela é perfeita, ela é muito boa. A doutora Marcela está aqui falando que a lei vem para prevenir, é isso mesmo. Vem para Uhum. prevenir, só que está sendo usada de maneira equivocada. Também pontuaram que a justiça restaurativa poderia atuar. Eu acredito muito, mas eu fico meio com Uhum. o pé atrás. Por exemplo, no juizado, certo? Não dá para fazer um acordo, né, em caso de violência. Não dá, né? Fica meio limitado. Então a gente teria que trabalhar essa questão. Sim. E E aí, só complementando, né, da questão psicológica mesmo, só para fechar, então, assim, o tamanho do acolhimento que a gente promove, né, é o que faz essa mulher também se sentir segura ali naquele ambiente, né? Então, assim, nesse caso, essa paciente que eu atendi, ela teve essa iniciativa aí de querer falar, não, eu quero denunciar, né? Eu tô, assim, num ápice de que não tá mais dando. E aí eu cheguei a falar para ela, meu, se você precisar de ajuda para realizar essa denúncia, eu estou disponível, né? Então, assim, se você quiser realizar essa denúncia 3 horas da manhã, você me liga, a gente vai dar um jeito, porque é isso, tem que ser no momento dela, não adianta eu falar, amanhã eu vou com você é, lá. Não, né? Eu acho que ela não é isso, vai. tem que partir não vai, né? Eu vou ficar ligando para ela e ela não vai. Então, E assim, se tem que for, partir da ela vai vítima. desistir. Exatamente, né? Então tem que partir da vítima e a gente tem que saber entender esse tempo. Para nós, é isso, pode ser difícil entender, falar, poxa, por quê? Já está sendo trabalhado isso em terapia, já está sendo, né, colocado, mas não, é o tempo de cada um, né? E cada um Exato. vai ter o seu tempo de fazer essa decisão ou não fazer, né? Porque são vidas diferentes, né? Não tem como a gente colocar ali uma forma de bolo e querer que todo mundo faça igual, né? Eu acho que Exatamente. é bem essa questão. Eu acho que a gente só pode ir vendo aqui algumas perguntas, né, Ingrid, do que o É, eu, pessoal estava colocando. eu vi uma de como denunciar, os meios de denúncia. Eu posso responder quando eu for falar como proceder na denúncia, tá bom? Tá.
Só deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Deixa eu ver, o Rafael tinha falado que quanto mais essa dependência se estende no tempo também, porque dificulta a aquisição de habilidades para produzir renda. Exatamente. A Rô falou que acredita que tanto o que abusa quanto o que sofre abuso precisam de buscar ajuda, pois ambos precisam ser curados. Exatamente. Certo, deixa eu ver. Eu acho que. Ah, tem uma da Fernanda aqui. Precisamos ficar sempre atentas, principalmente se ele diz que a ex é louca, porque há uma probabilidade imensa dele ser um abusador e você ser a ex louca, que na verdade se tornou uma vítima de um agressor. Exatamente. Então, é esses os fatores de risco que a gente falou também, né? Tenta entender como que era esses relacionamentos passados, né? Deixa eu ver só se tem mais alguma questão aqui. E aí a gente já dá continuidade. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Você ter medo dentro da sua própria casa deve ser horrível, né? A Marcela comentou, nossa casa é o nosso lugar de paz. Exato. Infelizmente, tem muitas mulheres que passam por isso, né? Uma dúvida que muita gente pergunta é se quando se aplica a medida protetiva, se a mulher sair da casa, ela perde o direito. Ao meu ver, não. Porque daí fica naquela questão, né? Direito de propriedade, direito à vida. Dois princípios, né? Então, no meu entender, não. Ela saindo da casa, ela não perde o direito. Uma ótima colocação. O pessoal está colocando bastante questão de denúncia, né? A Marcela colocou agora também a dependência financeira entre a mulher e o homem. Vocês acham que influenciam tanto assim para não denunciar? Eu vou falar do meu parecer e aí você fala também do seu, viu? Eu acho Tá que bom. sim, até porque, assim, não só quando envolve só ela, mas principalmente quando envolvem filhos, né? Porque a mulher, ela vai pensar muito no bem-estar dessas crianças, né? Por exemplo, se hoje a criança, ela tem a comodidade por uma renda financeira do homem, né? Como que vai ser se essa mulher sair daquele lar, né? Aonde que eles vão morar até então? Como que ela vai sustentar essas crianças? Como que ela vai manter, né, esse bem-estar que eles tinham, né? Bem-estar financeiro, né? A gente colocando aqui. Então, eu acho que nesses casos pesa muito, né? E dependendo de como a mulher esteja também, eu acho que pega muito, mesmo ela não tendo filhos. Né? Eu acho que a questão financeira pega muito pra gente em si, né? Você pensa, Sim. tudo o que a gente faz, eu acho que depende muito do financeiro, né? Então, você se vê sem isso também é uma vulnerabilidade muito grande, né? Então, é isso. Eu também comungo do seu entendimento, Carol. E respondendo à pergunta da Rafaela Tenório sobre meios seguros para denúncia, né? Vou falar um pouquinho então sobre como proceder na denúncia, Carol. Daí você entra com as estatísticas. Certo. Né? Combinado. Então, assim, a denúncia a nível federal é pelo DISC 180, ligação totalmente confidencial. No judiciário, você pode procurar a Defensoria Pública, certo? Se você comprovar que você não tem condições financeiras de pagar um advogado, eles vão judicializar sua demanda. Você pode ir na delegacia de polícia, ir lá registrar o boletim de ocorrência e solicitar a medida protetiva. O Ministério Público, tá? Também faz o papel de solicitação de medida protetiva e também faz o recebimento da denúncia. Então, pode estar procurando também o Ministério Público. O boletim de ocorrência, agora com a pandemia, a Delegacia de Polícia Civil do Estado de São Paulo lançou o boletim eletrônico. E é fantástica a ferramenta, eu adorei, porque facilita muito. Tem até um passo a passo da internet, super fácil, de fácil acesso mesmo. A coisa que a mulher precisa ter é o e-mail, porque tudo que ela vai receber, intimação, vai ser tudo por e-mail, tá? E
O que eu achei interessante, porque quando você registra o boletim de ocorrência eletrônico em caso de violência doméstica, você já pode solicitar a medida protetiva. Porque na prática, o que acontece na lavratura do boletim de ocorrência é presencial? A delegacia está cheia, nem sempre tem uma delegacia especializada no atendimento à mulher no município. A delegacia está cheia, tem flagrante, o delegado simplesmente lavra o BO, mas pede, por exemplo, para a mulher voltar amanhã, outro dia, para fazer a medida protetiva. Então, com o boletim de ocorrência eletrônico, você já solicita no ato. E aí, dependendo do caso, vai ser deferida ou indeferida. Então, é uma ferramenta importante, super segura. Legal mesmo. Tem também o aplicativo, né, Carol, do Magazine? Sim, isso, tem um aplicativo do Magazine agora que eles têm uma aba só para denúncia, né? Porque a gente sabe que se o abusador está dentro de casa, eu não consigo ligar, eu não consigo fazer nada que deixe ali um rastro, então pelo WhatsApp, né? Então, essas medidas estão sendo muito legais, assim como você falou, né? Dessa denúncia que usa praticamente o e-mail para tudo que a mulher vai resolver, né? Não é um meio que a gente costuma vasculhar muito, né? O abusador vasculhar nesses casos, né? Então, eu achei fantástico, né? Tem outro aplicativo também que eu vi bem por cima, que é o Mete a Colher, né? Até o nome é interessante porque, né, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, mas tem que meter sim. Se tiver acontecendo uma situação dessa, né, a gente tem que intervir. E eu achei esse aplicativo bem bacana porque ele também tem um caráter bem sigiloso, né? Então você vai numa aba, você consegue conversar com alguém por dentro do aplicativo mesmo, isso não fica gravado, né? Então é uma área bem legal também, né, da gente espalhar essas informações, né? Porque às vezes a pessoa não sabe como denunciar, porque acontece esse tipo de controle, né, dentro do celular, do WhatsApp. Então, essas ferramentas, né, é um plus aí para dar uma ajuda nessa situação, né? Sim. Tem outras perguntas aqui, Ingrid, só Pode fazer. referentes aí à sua área também jurídica. Qual que é? Deixa eu Deixa eu ver. só ver. A Lei Maria da Penha dá proteção, porém, em muitos casos, o homem volta para agredir a mulher. Uma denúncia pode proteger a mulher nesses casos em que não tem uma escolta policial 24 horas em casa. É complicado. Na verdade, aí a gente vai um pouco para o campo ideal da coisa. Mas o que deveria ser feito? Cada município teria que ter uma rede de apoio, né? A mulher vai direto na delegacia? Não deveria ser assim. Deveria ter uma rede de apoio que acolhesse primeiro. Então, se tem um abrigo, por exemplo, ela mora aqui em Santa Isabel. Se ela ficar no abrigo municipal, ela vai ficar em cárcere privado se o agressor ficar solto, certo? Ela não vai poder sair, não vai se sentir à vontade. Então teria que ter algum tipo de meio para custear a ida dela para outra cidade, que ela tivesse mais suporte. Mas é muito difícil a gente ter isso, né? Políticas públicas. O Estado deveria cuidar disso. Mas a gente vai com os passinhos de formiga tentando adequar o ideal na realidade, né? Sim, Mas sim. as medidas protetivas servem para isso, para afastar do lar. Tem inúmeras, tanto para o agressor quanto para a vítima. Uhum. Deixa eu só ver, tem uma outra questão aqui também relacionada à denúncia, que eu tinha visto. Existe o amparo psicológico na denúncia, no ato da denúncia? Eu não sei dizer, assim. Olha, eu estagiei por 2 anos na delegacia. Eu nunca presenciei. Não posso dizer com toda certeza, não há. Mas onde eu trabalhei não havia. E não. E, tipo assim, é muito difícil ter mulheres escrivãs, né? Que atendem, geralmente são homens. E as mulheres se sentem um pouco desconfortáveis. Isso eu sentia, o desconforto. Porque já remete àquela situação da figura masculina também, né? Não sabe como chegar, não sabe como perguntar, daí faz uma pergunta meio brusca, a mulher que já tá destruída fica mais ainda. Sim, E aí, assim, tira a autonomia total, entendeu? Bem horrível. imagino. A Lúcia está perguntando aqui, se for preso e pagar a fiança, esse abusador ele é liberado? Sim, Né? Complicado, né? mas é complicado.
Mas, por exemplo, na medida protetiva, é porque a prisão nem sempre resolve, né? É que a gente tende Uhum. a pensar nisso. Mas, por exemplo, para você pedir a medida protetiva, na lei não diz que você precisa lavrar um boletim de ocorrência. Porque às vezes a mulher, ela não quer se livrar do marido, e sim do agressor, da agressão. Uhum. Então, às vezes, assim, por que há muita desistência? Porque ela é obrigada, na prática, a registrar um boletim de ocorrência para solicitar a medida protetiva. E aí se instaura um inquérito, se instaura um processo criminal que vai dar consequências para o agressor, certo? Mas às vezes ela não quer isso. Uhum. Por isso que há muita desistência, né? Em casos que se pode desistir, porque tem casos que não se pode. Então, é muito complicado. Volta naquela questão de que a Lei Maria da Penha está sendo utilizada de maneira equivocada. Sim. Tem só mais uma pergunta aqui. A gente vai correndo agora, porque o nosso É, tempo, infelizmente, está acabando. A 10 Magali minutos. perguntou: com a medida protetiva, a mulher acaba ficando mais vulnerável, já que este homem acaba sabendo que foi denunciado? É um risco, né? Não podemos falar que não, porque na verdade me trazem muito esses questionamentos. Mas, doutor, isso é só um papel. E realmente é só um papel, né? Uhum. Então é muito Tem uma. complexo. Sim, imagina. A Rô está perguntando se as propagandas que existem na farmácia, ela existe mesmo. Eu imagino que seja do X vermelho, né? Ah. Olha, eu Ela acredito que sim. Tá tendo uma ela está campanha sendo bem bem forte. divulgada, né? E eu Então, acredito que vai ser útil. sim, só para atualizar, né, vocês do que é essa campanha, é a do X contra a violência contra a mulher, que geralmente, como a gente diz que as mulheres elas não conseguem, então, mandar uma mensagem, às vezes falar no ambiente, porque sempre o abusador está junto, controlando. Então, quando essa mulher ela está com X vermelho, essa campanha ela diz que é aí uma proteção. Então, para quem entender, né, esse sinal, conseguir ajudá-la de alguma forma, conseguir dar um amparo, seja ajudando aí num canal de denúncia, seja apoiando essa mulher, ficando perto para que não surja aí uma violência, né? Então, essa campanha tem esse intuito, né? Isso. E só para finalizar minha fala da denúncia em si, né? Uhum. Hoje tivemos uma alteração legislativa que que está obrigando, por conta da pandemia, aos órgãos de segurança pública a criar mecanismos virtuais para o atendimento às Ah, mulheres legal. e que terão tramitação prioritária e tudo mais. Aqui na Que comarca bom. de Santa Isabel, nós já estamos realizando pela OAB o atendimento virtual e já teve demanda. Uhum. Nós lançamos em junho e nós já tivemos uma demanda de atendimento. Imagina. Então tem que usar a nosso favor mesmo, né, Carol? Sim, só complementando então com as estatísticas, né? Você comentou aí que houve um aumento, e a gente sabe que houve mesmo, né? No contexto de Covid, então se a gente pensar que uma pandemia faz as mulheres ficarem mais isoladas dentro de casa, né? Que a recomendação é para ficar em casa, e a gente sabe que esse ambiente de casa ele é totalmente tenso, ele é totalmente angustiante, né? Esses números mostram para a gente que sim, teve um aumento, né? Globalmente, né? E aí eu peguei aqui pela cidade de São Paulo, teve um aumento de 44,9%, né? Esse dado foi divulgado dia 20 de abril desse ano, né, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? Então, olha o quanto que aumentou, quase 50% dos casos, né? É muita coisa se a gente for pensar, né? E os locais de crime mais evidenciados pelas vítimas que procuraram a APAV em 2019 foram a residência em comum. 51% foram, né, na própria residência e 16% foram em residências, por exemplo, da própria vítima, quando se trata Sim. de namorados, por exemplo, É. né? Então, a gente pensa que está seguro, né? E a gente tem que olhar para isso melhor. Talvez essa pessoa não esteja segura em casa, Não. né? Aí o local de mais tensão, talvez onde ela esteja, né? E só para fazer um paralelo também, o quanto a violência contra as mulheres tem uma intersecção com o racismo também. Porque os dados mostram que 68% das mulheres que sofreram, que foram vítimas, né, de violência doméstica são negras. 68%.
né? É muita coisa, Nossa, se a gente for pensar. meu Deus, é muita coisa. Fora as subnotificações, né? As Sim, que não. esses dados, assim, nem são reais, né? Se a gente pensar, ainda tem muito Meu Deus. mais porque nem muitos denunciam, né? Não chegam a aparecer nessas estatísticas, né? Mas é E aí, muito difícil mesmo. muito. E aí, 5 minutos, Carol. Vamos já finalizando. E como é que a gente podia mudar essa realidade, né? Que mensagem você Sim. deixa, sei lá. Então, eu acho que a gente falou muito aqui, né, da questão das leis, das políticas públicas. Eu acho que, sim, seria um cenário ideal se a gente tivesse tudo isso sendo cumprido de forma muito, né, coerente, muito efetiva, né, ajudaria muito. Mas, assim, enquanto a gente não tem esse cenário perfeito, né, eu acho que a gente tem que espalhar informação, porque é isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? A gente, pelo projeto Inconformados, pelo convite aí com a Ingrid, né, pela OB, a gente está tentando disseminar essas informações para o maior número de pessoas, né? Então, a gente até quer deixar um desafio aqui para vocês, pensando na questão de disseminar informações, de vocês colocarem alguma informação na rede social de vocês, tá? E colocar uma hashtag lá contra a violência doméstica ou, Deixa eu pôr né, aqui. pelo fim da violência contra a mulher, algo nesse tipo, né, para que as pessoas vão conhecendo mais, né, ou acerca da Lei Maria da Penha. Aí o conteúdo é vocês que escolhem, né? Vocês podem pegar imagens, podem pegar vídeos, enfim, podem colocar uma frase, mas que de alguma forma vocês passem esse conteúdo adiante, né? A Ingrid colocou aqui a hashtag pelo fim da violência contra a mulher. Então, se vocês puderem usar essa hashtag, né, e postar algum conteúdo referente ao que foi falado aqui hoje, né? Eu acho que já é uma Isso, maneira da gente tentar mudando o nosso contexto, ou pelo menos levando essa informação adiante, né, para quem precisa. porque eu costumo dizer que a informação também salva, né? Com E- certeza. Então, quanto mais precisamos de multiplicadores para que a informação chegue. E a educação, né? Educar as nossas crianças e reeducar os adultos, que é o mais difícil, né? Com certeza. Eu acho que é essa a nossa tarefa aí, né? Tanto como pessoa, como profissional, enfim, né? Acho que a nossa missão aí é levar isso e tentar refletir, né, nesses modelos que a gente tem, que às vezes não são muito funcionais, né? Acho que isso ajuda bastante já. E nos unir, né? Porque o direito não dá conta de tudo, né? E Sim, nos unindo, acredito que dá para fazer muita coisa mesmo contra a com violência. certeza. É Então é uma isso. área, sim, acho Pode que é falar. essa junção mesmo. Não só ia complementar, né, que você comentou do direito, mas assim, acho que nenhuma área se esgota nela mesma, né? Então, a gente da psicologia também necessita de vocês, assim como necessita dos administradores, do marketing, da contabilidade, enfim, né? Acho que quanto mais essa rede for, né, grande, né, e a gente tiver esse apoio das pessoas, a gente consegue criar mudanças aí importantes, né? Sim, Então a eu também. gente. Pode falar. Acho que eu só ia propor da gente tirar uma live. Uma Uma live, ó, gente, eu foto? tô só pensando em live já, ó. Uma selfie, Então só vamos. pra gente deixar guardado esse momento, né? Você Vou ver se tira eu aí? tiro. Deixa eu ver, vamos lá. Foi. E Depois a obrigada, gente. gente, por nos assistirem, por contribuírem. Tantos comentários enriquecedores, né? Também aprendo Com muito, assim. certeza. Se algum ficou sem resposta, gente, vocês podem perguntar ou no Instagram da OB de Santa Isabel, ou no meu também, psicóloga.carolmedeiros, tá? A gente Vou fica à deixar o meu também. disposição, pode deixar. Pronto, gente. Obrigada, viu? Obrigada, Carol, pelo convite. Eu amei. Imagina, eu que agradeço a todo mundo que esteve aí com a gente, né? E muito obrigada por essas trocas, acho que foi muito enriquecedor, né? Que a gente consiga fazer mais vezes, bate-papos Vamos! assim, tá?